O Flamengo fez o seu pior jogo sob o comando do Felipe Luiz, e eu não tô falando isso porque perdeu, não. O jogo ontem foi muito ruim, mesmo. Assim, foi preocupante. Eu até vinha falando sobre como o Flamengo parecia que em todos os jogos teria condições de golear os adversários, porque criava chances para isso. Por mais que na maior parte das vezes não conseguisse aproveitar essas chances, né, e gerasse ali uma espiral de nervosismo e de se complicar realmente na hora de definir, o Flamengo tinha como característica criar muita chance e ceder muito pouca chance. E foi exatamente o que a gente não viu no jogo de ontem, Flamengo e Cruzeiro. O roteiro foi o mais cruel possível, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Primeiro eu quero falar mais do jogo em si, da partida, né? O que aconteceu nesse jogo, o que foi o motivo do Flamengo ter jogado tão mal. Eu acho que existem alguns fatores. O primeiro o Cruzeiro é um time bom. O Cruzeiro é um time arrumado, né? A gente vê aí que são peças que estão se encaixando muito bem sob o comando do Léo Jardim, que está mudando bastante o time, né? O Gabigol foi pro banco, o Cruzeiro foi embora, o Dudu foi embora, e realmente esse time do Cruzeiro vem jogando muito bem. O próprio Caio Jorge, né, que fez um golaço, né, o primeiro gol do Cruzeiro, é um jogador que vem se destacando muito. Não é o primeiro gol que ele faz, ele vem conseguindo ser muito consistente. É um jogador bem impactante e tem, né, outras peças interessantes, como o próprio Matheus Pereira. Enfim, é um time que não é um bobo, né? E é um time que joga de uma forma incômoda. É um time que pressiona, é um time que busca realmente criar essa dificuldade para o adversário. Por outro lado, eu fiquei surpreso do Flamengo ceder tanto a essa característica de jogo, porque é óbvio que o Felipe Luiz estudou muito o Cruzeiro, é óbvio que o Felipe Luiz sabia que isso ia acontecer, né, qual seria a estratégia do Cruzeiro, e o que eu acho que foi talvez mais determinante foi como os jogadores estavam mal, né? O De La Cruz, por exemplo, um jogo horroroso, o Pulgar muito mal, Gerson apático, né? O time muito descompactado, o próprio Pedro, quando teve talvez a única chance realmente clara dele de fazer o gol, recuou a bola para o Cássio. Então eu acho que tecnicamente também o time estava muito mal, o que prejudicou o Flamengo. E aí que a gente teve essa disparidade tão grande, né? E principalmente a diferença assim absurda do que a gente vinha vendo de atuação do Flamengo nos últimos jogos. Era sempre um time que conseguia empurrar o adversário, conseguia pressionar, conseguia empilhar chances de gol, às vezes converter e aí ganhar de goleada, às vezes não converter e ganhar sofrido, empatar, enfim. Mas foi exatamente o que a gente não viu nesse jogo. Agora, o destaque positivo realmente foi o Rossi. Né, assim, foi até engraçado que eu tava pensando durante o jogo, que em algum dos vídeos de pós-jogo aqui, que eu não lembro qual foi, eu falei sobre como eu preferia que o Rossi fosse esse goleiro que muita gente critica por ser apagado, não fazer grandes defesas ou coisa parecida, porque o Flamengo não sofria chutes no gol. E foi exatamente o que não aconteceu nesse jogo, né? O Rossi teve que fazer milhões de defesas e ser talvez o principal nome, com certeza o principal nome do Flamengo, talvez o principal nome do jogo, e infelizmente nem assim foi suficiente, né? O Rossi hoje teve ontem, né? Teve um jogo de Léo Jardim, só que infelizmente não foi suficiente. Porque apesar da quantidade de defesa, apesar de tudo que ele fez, a gente teve assim, o Flamengo merecia perder, mas da forma que foi o pior roteiro possível. Né? Falando um pouco sobre essa questão, sobre o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, eu fui pra esse jogo, é óbvio que existia um sentimento ali de, o Gabigol, né, o jogador que, pô, foi muito duro no Flamengo. Eu, particularmente, quando o Gabriel saiu, da forma que saiu, né, gerando todo tipo de polêmica, claramente ali mais preocupado com a picuinha dele com a diretoria do que de fato com qualquer relação que ele poderia ter com o clube e com a torcida, eu peguei um ranço dele, assim. Realmente eu fiquei tipo, cara, vai embora, sabe? Você quer ir embora, vai embora. Eu vinha falando, inclusive, que eu acho, e realmente acho isso, que ele corre muito risco de perder, se não por completo, mas grande parte da idolatria que ele tinha com a torcida do Flamengo. Então eu fui pra esse jogo, óbvio que havia um sentimento, havia uma curiosidade, mas ainda mais pelo fato de que ele provavelmente não seria titular, como não foi, eu realmente fui. Isso era algo um pouco secundário no jogo. E com o passar do jogo, né, o Flamengo muito mal, o Cruzeiro bem, muito arrumado, o Gabigol não entrando, eu sinceramente comecei até a ansiar por uma entrada do Gabigol. Não pela questão, eu quero ver o Gabigol em outro time, não por uma questão de, eu quero ganhar do Gabigol, algo parecido, mas mais por uma questão
tática, porque eu via que o Cruzeiro tava muito arrumado. Eu falei, cara, o Gabigol não é esse cara disciplinado taticamente. Se o Gabigol entrar, provavelmente o Cruzeiro no mínimo vai dar uma desarrumada, porque o Cruzeiro tava muito assim posicionado, né, jogando com 2 pontas. Se trocasse alguma coisa ali, pelo menos aquela organização ia ter que mudar. E quando deu ali uns 40 minutos, que o Gabriel foi chamado pra entrar, tirando o colete ali, eu falei, ok, ele realmente vai entrar. E aí o sentimento começou a ficar esquisito. E quando ele entrou em campo, eu juro pra vocês, eu senti uma coisa ruim. Sabe, um sentimento negativo, um sentimento pesado. Mas ainda assim, eu falei, cara, é mais porque, nossa, que estranho ver o Gabriel jogando contra o Flamengo. Realmente, eu juro pra vocês, não passou pela minha cabeça a possibilidade dele fazer um gol. Isso por quê? Porque ele não vem numa boa fase, né? O Gabriel não virou banco à toa. Não vem fazendo muitos gols. Até ainda é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, mas a maioria dos gols é de pênalti. Só que por algum motivo, eu simplesmente ignorei a possibilidade de que o Flamengo poderia fazer um pênalti. Isso realmente não passou pela minha cabeça. E quando o Léo Pereira comete o pênalti, e isso é mais uma coisa que a gente tem que falar, né? O Léo Pereira começa a preocupar. Eu gosto muito do Léo Pereira, acho um zagueiro muito bom, tem uma saída de bola maravilhosa. Acho ele um ótimo zagueiro, acho a dupla dele com o Léo Ortiz muito boa. Agora, é o segundo jogo, a segunda derrota do Flamengo, e segundo jogo que ele, comete erros muito graves, assim, né? E no caso, 2 vezes pênalti, nesse primeiro gol também contra o Cruzeiro, o gol do Caio Jorge, ele também não marca bem. E tem o Danilo no banco, que é um zagueiro, né, muito bom. Zagueiro aí de nível de Juventus. Então o El Pereira começa a flertar ali com o banco. Eu tenho sensação. Mas voltando a falar do Gabriel, né? Quando o Léo Pereira faz o pênalti, ali me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, vai ser o Gabriel que vai bater. O Flamengo, muito provavelmente, muito possivelmente, vai tomar um gol no Gabriel. E, cara, assim, ali foi aquela coisa de, tipo, você vê que o roteiro tava pronto, sabe? Assim, como, eu fiquei me sentindo um bobo, porque eu fiquei, cara, como que eu não vi que isso ia acontecer, sabe? Quando o Gabriel entrou, como... Porque realmente eu menosprezei por completo a chance do Gabriel fazer um gol. Eu falei, ele vai entrar aí, não vem jogando bem, não vai fazer nada. Tanto que ele entrou bem afobado, a primeira bola que ele pega, ele chuta já, quase que do meio de campo, é travado. E aí o pênalti. E aí naquele momento eu falei, cara, aqui a gente tem ou o céu ou o inferno. Porque se tomar um gol do Gabriel, perder com um gol do Gabriel vai ser horrível. Foi o que aconteceu. E se o Rossi pegar, pelo menos a gente vai ter, por mais que não seja uma vitória, vai ser um empate fora de casa, com uma atuação horrorosa, mas com o Rossi pegando um pênalti no Gabriel. Ok, não é o pior dos cenários. E aí foi muito ruim porque o Rossi defende o pênalti e o Gabriel faz o gol no rebote. Então eu particularmente imagino que a maior parte de vocês, né, tenha comemorado efusivamente e tenha cortado a comemoração instantaneamente porque o Gabriel acabou convertendo, né, assim... Por isso que eu falo, é o pior dos roteiros, porque se a gente só perdesse com um gol do Gabriel, faz parte, lei do ex, né? O próprio Arrascaeta fez um gol, por sinal que golaço do Arrascaeta, hein? Talvez o outro ponto positivo, as únicas 2 coisas além do Rossi, no caso do Flamengo, foi o golaço do Arrascaeta, realmente, assim, absurdo. Artilheiro do Brasileiro com 6 gols em 6 jogos, bizarro. Mas, assim, agora até me perdi no que eu tava falando, mas o que eu vim dizendo, se perdesse com o gol do Gabriel, é isso. Era uma lei do ex, ok, acontece. Mas é no último minuto, sabe? É ele o tempo todo fora, né? Ele entra no finzinho, faz o gol de pênalti que o goleiro defende. E ele faz no rebote. Sabe, tudo é o máximo de crueldade. É tipo assim, não, vai ficar tudo bem. Não vai não. Vai ficar tudo bem. Não vai não. Cara, foi realmente assim... Foi bizarro. E aí, sobre essa relação com o Gabriel, né? Em que pé que a gente fica, né? Depois ele deu entrevista dizendo que ele ama o Flamengo, que ele torce pelo Flamengo, que ele vê os jogos do Flamengo, que ele comemora os títulos do Flamengo. Saiu, né, com a camisa do Flamengo amarrada no pescoço, tirou foto. Cara, eu mantenho, assim, minha opinião de que eu acho que o que ele fez manchou muito a idolatria dele de ídolo. Muito, 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 né? A idolatria de ídolo é complicada. A posição dele de ídolo do Flamengo. Eu acho que foi uma situação que ele não pensou realmente no que ele poderia ter como um jogador que era cogitado para ser o segundo lugar do Zico, sabe assim? Tipo, é muito grande. O Flamengo é um clube com a maior torcida do Brasil, tem uma história, de muitos anos e você
tem essa posição e aí você, por uma picuinha com o presidente, você bota isso em risco. Eu acho que o Gabriel foi bem burro, essa é a palavra nessa situação. E assim, a gente vê que ele não tá. Ele pode ter feito gol, ele pode ganhar algum espaço, mas a gente vê que ele não é mais o jogador que ele foi. Isso é fato. Não é uma questão de fase, não é uma questão de recuperar um espaço, é uma questão de que é um jogador que não é mais, né, um dos principais jogadores do país, como ele foi na época ali do Santos, né, que era um artilheiro do Brasileiro, na época do Flamengo, obviamente. Hoje ele é um jogador que pode ter ali um momento de brilho, um jogador com estrela, né? A gente pode lembrar do próprio Daverson. Não comparando, óbvio que o Gabriel é tecnicamente melhor do que o Daverson. Mas o Daverson, ano passado, foi um jogador importante para o Atlético chegar na final da Libertadores, fazendo gol em semifinal e tudo mais. O Gabriel é um jogador com estrela. Agora, é um jogador que caiu muito nível. A gente vê a diferença do Caio Jorge, por exemplo. O Caio Jorge ontem... assim, quando o Caio Jorge pegava na bola, me dava uma agonia. Eu começava a rezar, porque ele estava jogando muito bem, fez um golaço. Depois botou uma outra bola na trave, na boa defesa do Rossi também. O Gabriel não é mais esse jogador. E o próprio fato dele perder o pênalti já diz muita coisa. Porque o Gabriel era aquele cara que você tinha certeza que ia fazer o gol de pênalti. Ele perde o pênalti, consegue fazer no rebote. Mas se fosse uma disputa de pênalti, por exemplo, o Rossi teria defendido. Eu acho que o Gabriel, ele caiu muito, né? E olhando pra trás, eu acho que foi bom que o Flamengo não tenha ficado com ele. Apesar dessa parte da idolatria que eu já falei, pensando no lado do Flamengo. Porque hoje ele é mais útil que o Juninho, por exemplo? Não sei. Não sei, sinceramente. Acho que o Juninho é isso, é um cara que tem impulsão, é um cara que tem mais velocidade, é um cara que tem mais ímpeto defensivo. O Gabriel não tem essas coisas. Ele é um nome gigante, ele é um cara que tem estrela, mas eu não sei se ele é tão útil. Mas nesse capítulo, ele saiu vencedor contra o Flamengo. Ele saiu com a imagem, né, do cara que fez o gol, do cara que comemorou ou não o gol, que depois da declaração, se declarando, né, pro clube, ele saiu, ele venceu essa batalha. A gente, como flamenguista, tem que assumir. Beleza, o Gabriel ganhou essa, mas pra mim não muda muito o que eu penso sobre ele, não. Foi ruim, foi doído, foi triste, é isso, o pior cenário possível, né, um roteiro realmente de filme de terror, mas eu acho que é isso, assim, e no contexto do campeonato, né, até no jogo contra a LDU eu falei que eu achei a atuação do Flamengo boa, mas que o contexto era ruim da Libertadores. Nesse caso, pra mim, é o exato contrário. Eu acho que a atuação é muito ruim, muito ruim, e o contexto é ok, né? O Flamengo perdeu um jogo contra o Cruzeiro, que é um adversário bom do brasileiro. Não atrapalha, assim, atrapalha no sentido de que é bom ganhar todos os jogos, mas não é um jogo que determina nada no Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro ainda vai seguir muitos jogos, o Flamengo provavelmente vai perder mais jogos, assim como o Palmeiras também e outros possíveis competidores pelo título, né? Agora, o que me preocupa é a atuação. O Flamengo não pode repetir esse tipo de atuação. O Flamengo não pode ter um jogo em que o meio-campo não joga futebol. Para além do Gabriel ou qualquer coisa parecida, né? O próprio Felipe Luiz falou que foi uma atuação, na visão dele, uma atuação igualada dos dois times. E a justificativa dele era, mas é porque o Cruzeiro só ganha o jogo na última bola num pênalti. Até ali era empate. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altera o samba tanto assim, né? Eu tenho até aqui a estatística, foram 11 chutes a gol do Cruzeiro contra 4 do Flamengo. 17 chutes a 6, né, no geral, sem ser a gol. Só por aí você tem uma noção de que não foi um jogo igualado, né? Mas todo mundo também tem direito de ter o seu jogo ruim, e eu espero que tenha sido só isso, um jogo ruim do Flamengo. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, digam aí nos comentários. Valeu!